espirituais que fazem parte da nossa vida devocional, da nossa vida de oração. O texto bíblico que nós acabamos de ler, ele pode ser compreendido de duas formas. E eu estava lendo hoje alguns academicistas colocar o versículo 2 do 4º capítulo atrelado a todo o bojo de informações que nós ministramos na semana passada, dizendo-nos que o servo só pode agradar o seu senhor, embora ele seja severo, e o seu senhor só pode fazer o bem ao seu servo, tratando-o como irmão, se eles manterem a disciplina espiritual. No entanto, grande parte dos entendidos mais contemporâneos entendem que Paulo abre uma sequência de um novo assunto para finalizar a sua epístola com as considerações finais que vão a partir do versículo 7. Entre o versículo 2 e o versículo 7, Paulo vai trabalhar esses aspectos da oração e de outros pressupostos comportamentais que a igreja precisa experimentar. Eu estava vendo aqui sobre grandes dificuldades de estarmos em uma vida de constante oração. Thomas Watson diz que a oração, ela é a respiração da alma. Quem deixa de orar, consequentemente deixa de respirar. Leonardo Ravenhill disse que a sua maior ambição é estar na lista dos mais procurados do inferno. E a pessoa só consegue fazer isso se ela viver uma vida de profunda oração. O mesmo autor, Leonardo Ravenhill, disse que ninguém é maior do que o intervalo do tempo de sua oração. Tanto é que nós mencionamos aqui na igreja uma frase muito popular: o que o homem é, ele é sobre os seus joelhos e nada mais. O próprio E.M. Bounds diz que os grandes homens da terra nem são os que oram, são os que não possuem tempo para a oração e dedicam o tempo a esta disciplina espiritual. O Senhor Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus, ele é acessado através de uma vida de oração. A própria história dos avivamentos bíblicos mostram-nos que quando Deus deseja fazer algo em relação a seu povo, a primeira coisa que Deus faz é levá-los à oração. Richard Baxter orava quase 4 horas por dia, John Wesley orava 4 horas por dia, dedicava-se semanalmente a jejuns esporádicos, e ele fazia isso com seus amigos no Clube Santo, na Universidade de Oxford, 3 vezes por semana. Era comum aqueles alunos gastarem 2 horas de suas noites, todos os dias, em constante oração e derramamento de lágrimas e de bálsamos. Se você pegar, por exemplo, a história de John Fletcher, você vai compreender que sobre ele o próprio Wesley disse que era o homem mais santo e mais consagrado que ele já tinha visto. Ele orava 8 horas por dia e impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de sua oração. Smith Wigglesworth tem 11 ressuscitações em seu ministério. Ele orava 8 horas por dia. Lewis Howes, o autor do livro, ou melhor, a personagem principal do livro O Intercessor, ele orava 8 horas ininterruptas por dia. As pessoas acreditavam que quando ele estava a orar, a arca de Deus descia no lugar, no sentido metafórico, como que se a presença e a glória de Deus se manifestasse naquele ambiente. Macrina, a jovem, seguindo o exemplo de sua avó, Macrina, a velha, dedicou-se a sua vida inteira ao celibato cristão, orando ininterruptamente horas e horas e horas a fio. Foi o que aconteceu também com Teresa d'Ávila em 1521, dedicando-se a uma vida uma vida mística e de oração. Ela disse aquela frase que costumeiramente eu cito aqui para os irmãos: eu descobri porque as pessoas não oram. Orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Como, pois, conversariam com quem não conhece?
Sadut Sundar Singh orava regularmente entre 6 a 8 horas por dia. O seu nome foi conhecido no Tibete como o apóstolo dos pés sangrentos. Evangelizou aquelas montanhas de gelo, pregando a palavra e levando o amor de Deus. Oral Roberts livrou o país de Gales de uma guerra mundial, quer dizer, uma guerra internacional naquele país, porque dedicou-se à oração todas as segundas-feiras na sua igreja. Na primeira segunda, ele orou sozinho. Na segunda orou com os jovens. Na terceira segunda, alguns pais acompanharam os filhos. Na quarta segunda, toda a igreja estava orando. Eles começaram a oração e durante 100 anos, um dos maiores avivamentos experimentados pelo país de Gales se deu por causa da oração de um único jovem. Os irmãos morávios, eles entraram na igreja para fazer uma única oração de segunda-feira. Eles começaram a oração e oraram por 100 anos ininterruptos, 24 horas por dia. A igreja sabe qual é o segredo do sucesso. O que nós temos dificuldade é de colocarmos o segredo em pauta, em exercício. Eu estava lendo os padres do deserto, ou os pais do deserto, que são personas que viveram entre o 3º e 4º século da era cristã, numa vida de anacoretismo, de solidão, de solitude. E eles estabeleceram 4 grandes desafios de uma oração. E o primeiro desafio estabelecido por ele é a distração mental. Tanto é que Charles Spurgeon diz o seguinte: ore até que você tenha orado. Eles consideram a distração mental uma distração fenomenológica para fazer com que a pessoa deixe de colocar a sua mente na presença de Deus. O segundo desafio de uma oração trabalhada pelos pais do deserto é o combate espiritual. Oração como uma batalha invisível. Quando você ajoelha, demônios se levantam para impedir aquela oração. Você não consegue mentalizar, conversar com Deus, dialogar. Você sente fardo, você sente peso, dor nas suas costas, dor na sua cabeça, dor no seu joelho. Você levanta, grita, chora, clama e você ora, ora e ora. É sinal de batalha espiritual. Em 4º lugar, eles colocaram a ideia de que para você conseguir orar, você precisa exercer perseverança, insistir mesmo sem sentir. Eu vou repetir. Insistir mesmo sem sentir. E em 4º lugar, você tem a questão do silêncio. E nessa noite a glória dele está nesta casa. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Segunda característica, a oração é um bálsamo de graça e de continuidade. Veja o texto bíblico: vigiando com ações de graça. Vamos repetir essa palavra: vigiando com ações de graças. 1, 2, 3. Vigiando com ações de graça. De novo, 1, 2, 3. Vigiando com ações de graça. O grande problema aqui é que nós temos um trocadilho e interpretar esse texto não é necessariamente simples. Porque você tem uma expressão de vigilância. E vigilância aqui, ela é resgatada, por exemplo, no Antigo Testamento, a partir de uma figura tropológica das sentinelas. Tanto é que quando Abacuque vai falar a Deus no capítulo 2, ele se porta como a sentinela na muralha. O próprio Isaías vai estabelecer esses princípios a partir do seu 40º capítulo sobre alguém que se coloca na posição de sentinela. A ideia aqui é de não pestanejar, é de não dormir, é de manter acordado, de manter aceso. A ideia aqui é Deus dizendo assim: prerra, seu cabeçudo, você tem que manter a oração acesa, tal como a sentinela protege, guarda, vigia, supervisiona a cidade. Você tem que vigiar, guardar, supervisionar. O que, Paulo? A cidade? Não. O que, Paulo? A família? Não. A sua vida de oração. A sua vida de oração tem que ser vigiada, tem que ser supervisionada. É um sentido no campo polissêmico que essa palavra apresenta. Ela tem outros sentidos. Aí eu pergunto: mas Paulo, como que eu faço isso? Está no texto. Você faz isso com ações
de graça. E é interessante que a palavra perseverar na oração, ela transmite uma ideia de que orar não é fácil. Tanto é que é usada a palavra perseverare, perseveros, através de momentos críticos. Mas o momento crítico não pode ser capaz de colocar murmuração na minha boca. Porque geralmente, Charles, quando você bate e a porta não abre, você busca e você não encontra. Você pede e Deus não te dá. É normal que nós precipitemos a nossa boca a falar o seguinte: faz tanto tempo que eu estou orando e eu não estou recebendo nada. Faz tanto tempo que eu estou clamando e eu não estou recebendo nada. Para que eu vou orar? Eu vou deixar de orar. Paulo falou: não, você vai perseverar na oração, isto é, você vai atravessar a severidade desse momento na oração, e todas as vezes que você pretender reclamar ou murmurar, tu olha para a tua oração e fala: eu vou seguir com ações de graça. Ah, mas a porta não abriu, mas eu apresento ações de graça. Ah, mas o milagre não chegou, mas eu apresento ações de graça. Ah, mas a coisa não mudou na minha casa, mas eu apresento ações de graça. Quando o crente adora e glorifica a Deus na hora da crise, ele mostra para Satanás que ele pode permanecer com a boca fechada, porque o crente só vai abrir a boca para glorificar e bendizer ao nome do Senhor. E outra coisa, não tem nada mais difícil do que você esperar em Deus. Porque o que nos move aqui nesse mundo? É o Cronos. E aí, para você trabalhar no tempo de Deus, não é Cronos, não é pleuroma, não é Aion, não é Kairos. Kairos é só a forma de mostrar como Deus reage ao Cronos no seu tempo Kairos. Mas Deus não é Kairos, não é pleuroma, não é Aion. Deus não é Cronos. Deus é Deus. Deus é ontem, Deus é hoje e Deus é amanhã. Baru Hayá, Baru Rovê. Deus é em todo o tempo. Deus é ontem. Não se conjuga o verbo ser lá no hebraico na primeira pessoa, porque para ele só Deus é. No passado, há 1 trilhão de anos, Deus é. Hoje, Deus é. Amanhã, Deus é. Às vezes você está clamando, faz tanto tempo quanto? Porque o tempo para mim que a barriga dói é 3, 4, 5, 6, 7 horas. O tempo para mim que estou na universidade para fazer um curso é 4, 5, 6, 7 anos. Mas Deus não trabalha no meu tempo. Deus trabalha no tempo dele. O diabo está doido para você abrir a boca e reclamar. O diabo está doido para você abrir a boca e perder a estribeira. O diabo está doido para fazer você murmurar contra o teu Deus. Mas nesta noite eu me levanto nesta casa para dizer: a tua vitória vem da palma da mão de Deus, e hoje pode ser o dia dela. Geralmente as pessoas, elas glorificam pelo Deus quando Ele dá. Mas Jó foi a única personagem do Antigo Testamento que glorificou a Deus quando Deus tirou. Não é simplesmente você glorificar a Deus, porque não é você não reclamar porque Deus tirou. Não é sobre você reclamar. Não reclamar, não vou reclamar, eu não vou murmurar, não é isso. Jó não é isso. Jó não é que ele não reclamou, não. Jó deu glória a Deus quando a porta se fechou, quando os filhos morreram, quando a desgraça de todos os níveis bateu na sua porta e entrou na sua vida, quando o seu corpo começou a apodrecer como um cão morto e perdido, ele abriu a sua boca e glorificou o nome do Deus que criou os céus e a terra. Deus está dizendo para ti nesta noite, nesse culto de ensinamento: abre a tua boca e glorifica, porque na glorificação e gratidão vem resposta de Deus para a tua vida. Diga graças a Deus. Repita comigo: oração é intercessão. Repita 3 verbos. Fala 3 verbos. Fala 3 verbos: suplicar, vigiar, suplicar. Eu falei suplicar? De novo: perseverar, vigiar, suplicar. Então a oração não está só no ambiente, presta atenção. A oração não está só no ambiente da pessoalidade, da devoção do indivíduo. A oração, ela está no ambiente da intercessão. Paulo está dizendo assim: suplicai. Olha aqui, meu querido, ó. Suplicai ao mesmo tempo por nós.
Sabe o que é isso aqui, pastor Leonardo? Você está cuidando dos outros enquanto você cuida de si. Não é você dizer assim, eu vou orar só por mim, os outros que se lasquem. Isso não é oração. Não é eu vou orar agora só pela minha causa, porque eu já tenho. Talvez se você começar a orar pelo teu irmão, a vitória. Você lembra de Jó? Jó, Deus mudou o quadro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Que coisa, né? Às vezes esse é o sentido que o texto está mostrando. Você cuida dos outros enquanto você cuida de si. Enquanto você intercede pelos outros, Deus abre a porta para você. Olha aqui que Paulo fala assim, suplicai ao mesmo tempo. Repita ao mesmo tempo no 3. 1, 2, 3. Ao mesmo tempo. De novo, 1, 2, 3. Ao mesmo tempo. Então, enquanto você abre a boca e pede pela sua vida, Paulo está dizendo, ore também por mim. Deus está levantando aqui gente que intercede por essa casa, intercede por esta igreja. Deixa de preguiça, vem interceder pela obra de Deus. Mas a minha vida está um caos, nem por mim eu consigo fazer nada. Mas Deus está dizendo para ti, abre a tua boca em favor da obra, que Deus vai derramar poder na tua vida. Olha aqui, um ato de intercessão. Suplicai ao mesmo tempo. Eu coloquei aqui, você cuidando dos outros enquanto cuida de si mesmo. E o contrário, é você cuidando de si enquanto cuida dos outros, cuidando dos outros enquanto cuida de si. E enquanto você ora em favor do outro e ora em favor de si, Deus trabalha em favor de todos. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. A maior luta hoje é você colocar hoje um culto de oração. A maior luta hoje é você trazer os irmãos para oração. É a maior luta você conseguir. Ontem uma pessoa perguntou para mim, quanto tempo leva para trazer uma aculturação bíblica para a igreja? Entre 7 e 10 anos. Quanto tempo leva para você trazer uma aculturação de oração para a igreja? Muitos anos. Agora uma coisa eu sei, a igreja que se põe diante de Deus, curvando-se no altar do Senhor em joelhos e orações e lágrimas, e diante da sua palavra, ela pode até ser insignificante para a sociedade, mas ela tem um grande poder e prestígio diante daquele que vive e reina para todos sempre. Agora, engraçado, né? Sei, irmão, você não lê a Bíblia direito, mas eu te ajudo. Olha aqui, olha aqui, orando também por nós. Repita comigo alto, crente. Alto, crente. Fala assim, para que Deus nos abra, porta a palavra. Pastor Emes, pastor Leonardo, vocês não estão achando que esse homem está doido da cabeça, não? Eu estou. Não, eu estou achando que Paulo não está bem da cabeça. Não, ele está encarcerado. Ele está preso. Irmão Charles, ele está preso, meu querido evangelista. Ele não pode fazer nada além do que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está escrevendo. E ele nem está escrevendo. Ele está escrevendo sobre os auspícios de um amanuense. Ele está ditando. A única coisa que ele escreve aqui é o último versículo, versículo 18. A saudação é do meu próprio punho. O resto é o amanuense, provavelmente Aristarco. Ele está preso, qual era o pedido? Ore para que Deus me liberte. Não é, não, fala a verdade. Porque esse é o meu pedido. Ore para que Deus abra as portas para mim. Ore para que eu consiga pagar minhas coisas. Ore para que eu consiga quitar meu carro. Não é assim. Não, fala a verdade, perfume de Cristo. Aleluia. Fala a verdade, Débora. O fogo está caindo aí, né, minha filha? Fala a verdade, essa não é a nossa oração? Não, olha, pelo amor de Deus, eu não estou. Senhor, abra a porta para eu abastecer meu carro. Abra a porta para encher meu. O homem está preso, pelo amor de Deus. Ele não está preocupado com o estado do seu corpo. Ele quer que a palavra seja pregada. Ele quer que o evangelho seja ventilado. Ele quer que a glória de Deus seja anunciada. E que o nome da glória de Cristo Jesus percorra toda a cidade. Agora, eu sei, vocês não entendem a história do cristianismo, mas eu ajudo vocês. Em 1929, Help Mahoney batizou 5.000 almas na Nicarágua, América Central, entre os anos 1929 e 1931. 2 anos depois, ele voltou para visitar os irmãos que ele havia batizado e descobriu que todos os irmãos que ele havia batizado, 5.000 almas em 2 anos, haviam se desviado, inclusive os pastores, que ele deixou responsável pelos núcleos de trabalho. Ele foi orar a Deus e Deus falou para ele 2 coisas. Help Mahoney,
funcionem. Eu vou te dar 2 segredos. Qual é, Deus? Trabalhe aonde eu estou trabalhando. É o primeiro segredo. Segundo, eu não te chamei só para ganhar almas, eu te chamei para fazer discípulos. Eu te chamei para você transformar esses cristãos que estão debaixo da sua guarda pastoril em homens e mulheres cheios da minha glória e que representem o unigênito do Pai. Sabe qual que é a ideia? Olha aqui para cá. Eu vou dizer para você, trabalhe onde eu estou trabalhando. Quando a sua, eu posso falar, irmão, de glória a Deus? Quando a sua oração casa com o propósito de Deus acerca da sua vida, as coisas acontecem. Porque é semelhante a um filho. O Cauã está ali, glória a Deus. Ele pede para o pai. Quando ele pede para o pai o que o pai não quer dar, qual é a tendência de um filho que pede o que não recebe? Continuar pedindo. E o pai não dá. E ele faz o que? Ele insiste. E o pai não dá. O Remos não dá, porque o Remos não vai dar. E o que é que ele faz? Ele faz birra. Estou dando exemplos naturais de crentes que fazem isso diante de Deus. Porque a perspectiva do Cauã que pede em relação ao Júnior que escuta é baseado no que ele deseja. E a perspectiva de um pai diante de um filho de 12, 10, 15, 20 anos, 12, 10, 12, 13 anos, é baseado nas expectativas que o pai enxerga. E às vezes aquilo que o menino enxerga porque deseja não é aquilo que o pai sabe que ele precisa. Então, quando o menino pede aquilo que o pai quer dar, o caminho fica mais fácil. Vocês entendem o que eu falo? Entendeu, irmão Tiago? Fica fácil. Porque não é só você que quer dar. O menino também quer receber. E não é só ele que quer receber. Ele quer receber o que você quer dar. Então, quando um filho abre a boca diante de Deus e pede aquilo que o pai quer dar, o caminho fica estreito, fica fluido, fica rápido, fica fácil. Por isso que Deus não te abençoa para você ser, pastor, eu quero nadar na piscina da bênção. Não, Deus não quer que você seja um fim em si mesmo. Deus quer te abençoar para que você possa abençoar as pessoas. Você pode dizer glória a Deus? Então, às vezes nós estamos pedindo, olha o que Paulo fala, repita comigo bem alto, para que Deus nos abra porta a palavra. Eu posso até dizer aqui que Paulo é hipócrita, se eu quisesse. Eu posso pressupor, não, pastor. Ele não quer pregar a palavra nada, ele quer sair da prisão. Aí ele está usando desculpa. Eu não tenho coragem de falar isso. Alguém tem? Eu não tenho. Eu não tenho coragem. Porque eu sei que esse homem aqui, ele se coloca inferior à própria vida e coloca o propósito de Deus superior à própria existência. Isso está muito bem denunciado em todas as epístolas. Paulo está dizendo assim, não me solte, Senhor, solte a tua palavra. Não me solte, Senhor, solte. Tanto é que enquanto ele está preso, ele está liberando palavra. Por que eu estou lendo essa palavra? Porque enquanto ele estava preso, não podendo ir com a vida, ele foi através dos escritos. Paulo ele faz quando não pode e Paulo faz quando pode. Ele acha que não pode, mas está fazendo. Tanto é que eu estou lendo o que ele fez. Mas ele está dizendo, eu quero pregar, eu quero ir, abra a porta da palavra. O primeiro pedido de oração de Paulo é para que as portas da pregação se abram. Quantos podem levantar a mão nesta noite? Levante a mão, repita comigo, Deus, ó Deus, me usa para fazer a tua vontade, não a minha, não para mim, mas para o teu reino, para a sua obra, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar a Deus? Segundo lugar, para que Cristo seja anunciado tal como Ele é. Olha aqui, ó, a fim de falarmos do mistério de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, ó? Para que eu o manifeste. Vamos repetir isso no 3, para que eu o manifeste. 1, 2, 3. Para que eu o manifeste. Pensa nessa palavra, perfume de Cristo, o que ela quer dizer? Paulo está dizendo assim, no tempo em que eu for livre, de acordo com a tua vontade, Deus, eu vou manifestá-lo. Eu manifestarei o Cristo em mim, andando, falando, vivendo, pregando, comprando, indo, viajando, fazendo, alugando, pagando, recebendo, perdoando, amando. Tudo que eu fizer, farei para manifestar a glória daquele que levante a mão para glorificar a Deus.
A oração exige esforço, a mente se dispersa, mas aquele que persevera será ajudado. Essa é uma frase do 4º século da era cristã, promulgada por Agatão, abade do deserto. O demônio do tédio é o mais difícil de combater, pois ele traz com ele a distração e a dúvida. Você está olhando, está distraído, e quando você distrai, você duvida. Você está orando, você distrai, quando você distrai, você duvida. Deixa eu dizer para ti aqui uma coisa: não duvida da resposta de Deus. Não, você entrou aqui dizendo eu não creio mais, pois eu estou lhe dizendo, a resposta está diante dos teus olhos, ela chega debaixo do poder da glória, do nome de Jesus Cristo, e Ele te dá a resposta na hora certa. Irmão, a oração não glorifica você não. Você está achando que Deus não quer te responder? A oração glorifica a Deus. A oração glorifica, magnifica, bendiz o nome de Deus. Sabe por que Deus às vezes demora em nos atender? Porque Deus está preparando o melhor palco para que a nossa vitória seja promulgada em toda a região. Eita, pastor, vou cantar o sabor de mel. Tu não vai cantar coisa nenhuma. Você vai simplesmente levantar a mão e glorificar a Deus. Eita, pastor, quem não me ajudou agora eu topo na esquina. Você não vai topar com ninguém na esquina. Você vai estender a mão e vai colocar no palco quem estava contigo lá embaixo, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Deixa dessa ideia de Antigo Testamento aqui em nome de Jesus. Você está ouvindo, irmão? Diga glória a Deus. Muitos desistem da oração porque esperam consolação imediata, mas a oração é obra de paciência. Repita comigo: oração é obra de paciência. Essa frase aqui é de João Cassiano, pai do deserto, do 4º século da era cristã. Oração é obra de paciência. E você ora, 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 ora. Ora, o Senhor apareceu para Teresa d'Ávila e ela perguntou para ele assim: Senhor, quando tu mais me amas? E Deus disse para ela: Teresa, eu mais te amo quando tu permaneces diante de mim, sem ter palavras para falar com sua boca, simplesmente contando os tijolos da capela, só para não te apartares da minha glória. Deus ama quando você fica de joelhos na presença dele. Ah, pastor, eu vou orar, eu durmo. Mas você dorme com o quê? Com 2 minutos de oração? Aí é problema. Aí é problema. Agora, quando o filho está no braço do pai, né? Irmão Charles, o Davi, você tá louco para ele dormir. Estou dando um exemplo, às vezes não, você quer que ele pula, não sei, eu não sei o que você quer, mas aí quando você dorme, você fala assim, às vezes, irmãos, eu posso falar, diga glória a Deus, oração também é Deus te fazer dormir. Não, mas está lá no hebraico, deito, pego no sono, porque tu me faz repousar em... No original tu és a mão por debaixo da minha cabeça. Diga glória a Deus. Você está orando, tem 2 horas, está orando, de repente você dorme, aí sim, você está dormindo nos braços do Pai. Agora tu começou a orar, com 2 minutos já dormiu, aí o diabo te pôs para dormir. O capeta te pôs para dormir. Ele já dopou, ele lançou, foi de longe. Ele lançou, foi agora aí ele acaba. Deixa eu dizer para você, o diabo nunca trabalhou como ele trabalha para impedir uma igreja de orar. Diga glória a Deus. Então vamos aqui, pregando entre os gentios. Aí ele fala aqui, Paulo tinha digressão, tá, gente? Eu não vou explicar sobre. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 5 e 6. Aqui você tem 5 e 6, não? 5 e 6. Portai-vos com sabedoria, é isso? Irmão, vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. Repita, Paulo ensina devoção e trabalho. Então ele põe, por quê? Porque não adianta você levantar para trabalhar diante dos homens se você não ajoelha diante de Deus. Paulo trabalha com a eficácia do trabalho. A eficácia do trabalho não está no trabalho, está na intimidade com Deus. Por isso tem aquela frase, querido irmão Charles, evangelista amado: cuida-te, pois, da tua piedade, que Deus cuida da tua reputação. A minha reputação está muito associada ao meu trabalho, que as pessoas não veem minha intimidade, veem o meu trabalho. Nossa, pastor, eles veem o meu trabalho. Só que Deus preserva o meu trabalho se eu cuido da minha piedade. Sabe qual que é o problema? Eu quero trabalhar para sem viver com.
Para trabalhar para Deus, eu tenho que viver com Deus. Então Paulo trabalha primeiro piedade, depois ele trabalha serviço. Aí como que eu faço o serviço para Deus? De 6 maneiras. Quantas maneiras? Primeiro, com a vida e o comportamento. Olha, portai-vos com sabedoria. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, perfume de Cristo. Eu não posso ser empecilho para a salvação de outrem. Quando você anuncia o evangelho para alguém que é descrente, e você é o empecilho para a mensagem que você prega, você constrói um abismo entre aquela pessoa e o evangelho de Cristo Jesus. Você estabelece uma ruptura, um tártaro, um buraco. Quando você anuncia o evangelho para alguém que conhece algum descomportamento seu, você constrói com a sua vida um buraco para a pregação que você anuncia. Por isso que irmão Paulo é claro, Paulo está dizendo assim, olha, os crentes leem a Bíblia, os ímpios leem o cristão, então vocês portem com sabedoria. Irmão, posso falar? Diga glória a Deus. O crente tem que se portar bem, vestir bem, andar bem, falar bem. Ah, pastor, existem empecilhos? Existem problemas? Existem palavras equivocadas? Existem. O senhor tem, todos nós temos. Agora, eu não posso ter uma vida de preponderância de escândalos. A pessoa olha para mim, só me vê tropeçar. A pessoa olha para a minha palavra, só me vê falar besteira. Nunca ela escutou uma palavra de edificação saindo da minha boca. Só reclamação, só murmuração, só desespero, só pânico. Aí quando eu anunciar o evangelho para a pessoa que me vê daquele jeito, vai dizer, não, para ficar igual você está, eu não quero. Eu estou muito melhor do que você, porque você só reclama, só murmura, só maldiz, só vive errado. Não! Paulo está dizendo assim, a melhor maneira que vocês têm de alcançar as pessoas que te escutam é vocês viverem o evangelho de Jesus Cristo com a vossa vida. Portai-vos com a vida e com o comportamento. Ele está dizendo, portai-vos com sabedoria. Repita comigo, eu não posso ser empecilho para a salvação de outrem. Com testemunho, olha aqui, ó, para com os que são de fora. Irmão, olha aqui para mim. Os meus filhos às vezes falam, pai, o senhor pensa só no povo, no sentido de que o povo vai falar isso. Irmão, é mandamento bíblico. Eu tenho uma reputação para zelar. Talvez o meu comportamento em relação a alguma coisa vai servir de tropeço para alguém. Eu, Presley Camargo, evito fazer isso. Eu evito. Você não vai me ver. E isso tem aspectos aqui comportamentais nesse sentido. Você não vai me ver aqui, o pastor vestido com uma roupa que não... Não, você não vai ver, mas rapaz, você não vai ver nem... Tu não vai ver nem na minha casa. Você pode chegar lá em casa qualquer hora que você vai me ver vestido, arrumadinho. Não estou falando que você pode ficar, não. Você é você. Eu estou falando de mim. Ah, porque eu estou nem aí. O que importa é o que Deus pensa de mim. Não é o que o texto está falando. Isso aí é coisa de música. Vocês têm que parar de ser doutrinados por música. O que importa, o que Deus pensa de você. E outra, Deus nem pensa sobre você. Deus sabe de você. Quem pensa sobre você são as pessoas. Paulo está falando assim, ó, portai-vos com sabedoria aos que são de fora. Aí como que é o meu comportamento diante de um ímpio? Eu sou pior do que ele. Aí está lá o crente, ele chama o colega para ir para ver o jogo do Corinthians. Bota o Botafogo aí do OEMS também, bota aí. Aí o cara está lá no campo, ele é pior que o capeta no campo. Ele xinga o juiz, ele xinga a mãe do juiz, que ele nem sabe o nome dela. E se ela for uma santa serva de Deus? Chama ele de filho de não sei o quê, filho de não sei o quê, de burro. A Bíblia diz que quem chamar o seu irmão de raca, não é a palavra, é isso, é réu de inferno. Aí depois no domingo ele chama, aí eles brigam lá no jogo, tal, que eu sei como que é esse negócio. Aí acaba o jogo, ô irmão, pai, que isso aí xinga mais e tal. Ei, deixa eu te falar, domingo tem culto na minha igreja, vamos lá, olha. Ele lembra na hora, irmão Thiago, dele lá no campo de futebol, rolando igual o porco estrupiado, porque o time está perdendo, xingando todo mundo, o diabo a quatro, a grama não presta, a bola não presta, a bola está murcha. Para a igreja, que igreja que ele vai? Para qualquer um, menos para a sua, porque a sua vida construiu um empecilho para aquela pessoa. Eu falo para Deus, eu sei que eu construo empecilhos, e eu posso construir empecilhos. Às vezes a pessoa não gosta, por exemplo, a pessoa é um pastor pré-remitido, pastor pré-remitido, é um empecilho. Até isso é empecilho. Eu sempre falo, Deus me guarda debaixo da sua graça.
Deus me guarda debaixo do seu amor. E isso eu não estou dizendo que eu também não seja um empecilho em algum momento. Agora, a todo momento é um empecilho. A todo momento você só escandaliza. A todo momento você não constrói pontes, você destrói pontes. Deus está levantando homens e mulheres para fazer a obra de Deus. Diga graças a Deus. Repita comigo: com a vida alto, com testemunho, com inteligência. Olha aqui, ó, aproveitar as oportunidades. Olha aqui, irmão Charles. Olha aqui, meu querido irmão Emerson. Olha aqui, papai. Ô bicho feio, desmanté. Ô rapaz. Paulo fala assim: aproveitai as oportunidades. Olha aqui para o pastor. Você sabe de onde vem essa palavra oportunidade? Ela vem de uma palavra latim chamada obiportus. A palavra oportunidade é obiportus. Naquela época não tinha sistema de atracação de navios, que nem navios existiam. Existiam galeras, que era o nome daqueles navios, galés. Depois caravelas, não foram assim? E agora tem navios. Naquele tempo não tinha atracamento de navios e nem ancoração em portos. Então os navios ficavam próximo aqui, ó, da bacia, onde tinha lá o cais. Aí eles aguardavam um vento, irmão Charles. Agora eu estou igual você aqui, né? Na questão, um vento. O nome desse vento, sabe como era o nome dele? Oportus. Se eles perdessem esse vento, eles tinham que aguardar o quê? Um novo vento. Paulo pega essa palavra para dizer assim: ô bicho velho, bruto, Presley, vou falar de mim. Sim, senhor, fique tal como fica o navio. Eu ia falar galés, mas o povo na internet não entende às vezes. O navio fica no jeito, porque eu vou mandar o obiportus. O obiportus são as pessoas. Nessa oportunidade que eu mandar, você pregue, porque quem dá a oportunidade para você anunciar sou eu. Diga glória a Deus. Meu Deus, foi assim quando Jesus conversou com a samaritana. Os discípulos foram comprar pão. Aí ele diz: vós dizeis que daqui a tanto e tanto tempo se colhe, levantai os vossos olhos e vede, os campos estão maduros. Ele está dizendo: oportos, a oportunidade chegou. Para colher trigo, cevada? Não, seu jabestaiado, cabeça de prego, para ganhar a grande cidade de Samaria para Jesus Cristo. Aí você está lá você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Tu está lá no shopping, tá? Vai para o shopping então, bota uma bermuda, tem nada, não estou falando disso não. Tu não precisa ficar igual o presa abestalhado, que não usa não. Tá aí, irmão, sou branco igual uma saracura, ó, recebo o poder de Deus. Eu não estou falando disso não, sou. Tu está lá no shopping, tu botou uma bermudinha lá, tu botou uma camiseta, e tu está lá, tu senta lá, toma o seu sorvetinho dando glória a Deus. Aí você está perto de uma pessoa que está triste, aí você vê que a pessoa está triste. Aí você dá uma lambidinha no sorvete e fala: ô glória, que sorvete maravilhoso. Ou aí ela olha para você assim, aí você fala: tudo bem, meu amigo. Aí ele começa a chorar. Aí você obiportus, oportunidade. Agora tu senta, é só falar de futebol, é só falar de sei o quê. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. Paulo está falando para aquele povo: aproveite oportunidades, viva de forma verdadeira, viva de forma honesta. A oportunidade vai chegar, o vento vai soprar, a minha obra será feita, no meu nome será glorificado. Diga glória a Deus. Repita comigo: com a minha vida, com testemunho, com inteligência. Agora fala alto: com cortesia. As crianças chegaram, eu vou terminar na quarta-feira que vem, porque tem um assunto dos obreiros. E eu falei o quê? O fosfato já acabou também, né? E eu falei o quê? Quarta. Porque eu tenho aqui Tiquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, Epáfras, Lucas e Demas. Acho que é importante a gente falar dessas pessoas, que eram as pessoas que estavam com Paulo. Mas olha aqui, repita comigo, irmãos: eu preciso ser cortês. Olha aqui, irmão Charles, ó. A vossa palavra seja sempre agradável. Coisa, né? Boa. Não dá, os meninos chegou, e menino é assim mesmo, tem jeito de reclamar com o menino. A gente às vezes está na igreja, meu querido irmão Gesiel e família, e a gente prega, né, uma palavra mais dura, mais pesada, e acontece mesmo. Mas aqui Paulo está dizendo assim: olha, para com os que são de fora, a vossa palavra seja sempre agradável. Sabe o que ele quer, o Charles? Ele não quer que você passe a mão no pecado. Ele quer que você construa pontes para que o pecador atravesse para cá. Aí aqui dentro, glória, hein?
Aqui quando ele cai aqui dentro, no laço, aí Deus entra na vida dele, começa a quebrar a petulância, começa a quebrar o orgulho, começa a trocar a palavra, começa a trocar línguas, começa a trocar, em muitos casos, até as vestes, começa a tocar. E porque Deus faz quando Ele quer fazer, porque Deus é soberano e é todo poderoso. Mas está lá fora? Não, você não vai espantar a pessoa. Vocês, irmãos, eu vou falar, vocês sabem pescar, né? Vocês sabem que ir é lá, vai pescar aquele peixe, você joga. Então o Celso mesmo carregou daqui um bocado de milho, está lá fedendo na casa dele. Está lá, irmão Silene? Está lá os milho fedor, já carregou. Está lá? O quê? Se abrir lá, até os mosquitos da dengue morrem. Que aquele trem, aí ele vai lá, põe a mão, joga para os peixes. Tudo mentira, ele quer comer os peixes. Aí está lá, aí. Então assim é o crente que pesca. Não é a figura? Venha após mim que eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Tu joga quirelinha. Meu Deus, está tudo na Bíblia, eu não sei porque vocês não entendem. Joga quirelinha. Paulo dizendo, preza abestado, joga quirelinha. Você não vai, agora eu vou te matar, peixe. Não, joga quirelinha. Vou botar ele aqui dentro, que aqui o Espírito Santo faz a obra. Diga graças a Deus. É assim, meus irmãos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Né, irmão Luiz Felipe? Olha aí que bênção de Deus.